Vamos falar a respeito da apostila número 7, tema número 3, que é sobre a formação de fósseis, tá? Então a gente tem que pensar que quando a gente fala em fósseis, a gente nunca pode deixar de falar a respeito sobre a paleontologia. Então a paleontologia, ela é a ciência que se dedica ao estudo dos fósseis, né? O profissional que segue essa profissão é o paleontólogo, né? E muita gente, ao ouvir falar, né, sobre um fóssil, logo já pensa no dinossauro, né, nos dinossauros, né? E imagina os paleontólogos, né, que fazem esse trabalho de estudo de campo, né, como uma espécie, né, de Indiana Jones, um famoso personagem de filmes, né, de aventura. Mas a profissão ela não é tão glamurosa, né? O trabalho ele se torna um trabalho desafiador e ele inclui aguentar frio, calor, a chuva, a falta de conforto, dormir em barracas, né? E racionar água, por exemplo. As exigências do trabalho físico, né, de caminhar, escavar, transportar fósseis grandes e pesados, tudo isso é movido pelo interesse, né, em estudar vida, né, em momentos geológicos, né, passados, encontrar respostas para perguntas atuais, né? Os paleontólogos, né, eles encaram os desafios e saem em busca de fósseis de forma preservada, né? Onde há o menor vestígio é onde se deve ter algo importante para que possa ter aí um destaque importante. E quando a gente fala, né, na importância de tudo isso, nós não poderíamos deixar de falar na importância desse registro fóssil, né? Então os fósseis, eles nada mais são do que os restos, né, ou vestígios de seres que viveram em um passado distante e acabaram ficando conservados em rochas. Como a gente já viu, a maior parte dos fósseis eles encontram-se em rochas do tipo sedimentar. Com base em estudos desses fósseis em questão, né, os cientistas eles podem supor como eram os organismos que habitavam o planeta, né, há milhões, milhares de anos e que agora, de alguma forma, eles se encontram extintos. As espécies elas passam por transformações ao longo do tempo, né? Elas podem dar origem a novas constituições, as novas composições, e todas essas transformações elas fazem parte do processo que a gente já ouviu falar e nós já conversamos a respeito, que é o processo de evolução biológica. Nós passamos constantemente por esse processo, nós estamos em constante processo de evolução, né? Tanto de organismos quanto a nível de pessoas, de pensamentos, de atitudes, de processos reflexivos, né, que nós estamos fazendo ao longo aí. E se vocês observarem, todo o nosso conteúdo está sendo atrelado a uma linha de raciocínio, né, a um limiar reflexivo de coisas, de fatos e de acontecimentos que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Muitos fósseis eles apresentam semelhanças com organismos atuais, né? Eles indicam a existência de parentesco evolutivo, né, entre eles, isto é, compartilhamento dos ancestrais que nós consideramos ancestrais comuns. O registro fóssil, ele é o mais forte indício de que antigamente a biodiversidade do planeta, ela era distinta da atual, né, da de hoje. E ela é uma das principais evidências da veracidade dessa evolução biológica. Todo tipo de estudo fóssil, ele é importante por vários motivos, né? E beneficia diversas disciplinas, né? Que deles, né, extraem milhares, né, de uma diversidade de informações aí. Todo registro fóssil ele possibilita descobrir a origem de grupos de seres vivos atuais e as suas relações evolutivas com outros tipos de grupos, né? A reconstruir o passado e fazer entender como as espécies se transformaram, né?
além de obter informações, né, sobre como eram os ecossistemas, né, de antigamente, né, como tudo isso funcionava, né, como isso acontecia em tempo real. E aí daí vem, né, os tipos de fósseis. Então os fósseis, eles podem ser classificados em dois tipos, né? Os formados por restos de seres vivos e aqueles formados por vestígios, que a gente chama de vestígios indiretos de seres vivos. Nos fósseis, né, formados por restos de seres vivos, de uma maneira geral, só há registro das estruturas mais resistentes do organismo. As chamadas partes duras, como os dentes, os ossos e as conchas em questão. As partes moles, como pele, músculos, vasos sanguíneos e vísceras, dificilmente elas se fossilizam, né? Ou seja, isso ocorre porque o processo de fossilização ele é lento e essas partes são rapidamente consumidas por animais ou decompostas, né? por micro-organismos, bactérias, fungos e assim por diante. Então são raros os casos de organismos que a gente consegue encontrar inteiros, mas há casos de fósseis, né, de alguns insetos conservados em âmbar, né, e em mamute, encontrado praticamente intacto, né, no gelo da Sibéria, né? Então isso é um processo natural. Então os fósseis também podem ser formados por vestígios indiretos dos próprios seres vivos, isto é, toda a evidência fossilizada das atividades dos organismos, como as pegadas, as pistas, os ovos, principalmente os ovos de répteis, né? As fezes, né? Os chamados de coprólitos, né? E a própria urina, ou seja, tudo que nós temos com relação a uma espécie ou a um grupo de animais, eles nos servem de amparato para a característica do processo de evolução, de análise, né, de um determinado animal que possa se encontrar fossilizado. E a fossilização, né, ela nada mais é do que um conjunto de processos, né, de conjunto de processos físicos ou químicos, ou os dois ao mesmo tempo, que levam à formação de um processo de um fóssil. Como a formação de fósseis ela é muito ligada à de rochas sedimentares, o soterramento rápido do organismo ou de seus vestígios, né, e o impedimento da sua decomposição, elas são condições que favorecem esse processo, seja ela de forma direta ou seja ela de forma indireta. Então o soterramento ele ocorre pelo acúmulo de sedimentos, a areia, a lama, a argila, né, sobre o organismo, e é mais comum até mesmo em ambientes como o fundo de rios, dos mares, dos lagos, dos pântanos e até mesmo do próprio deserto. Com o tempo, né, esses sedimentos eles são compactados e se forem submetidos a uma pressão adequada, eles acabam se transformando em rocha sedimentar. Então, todo após esse soterramento, as partes de um fóssil elas podem se modificar. Às vezes a maior parte dessa matéria orgânica ela é substituída por minerais, né? E aí a forma original do organismo ela acaba sendo preservada. Em outras, né, o material que forma o organismo ele é totalmente destruído e sobra apenas o seu molde, a impressão, né, o impresso dele naquela determinada rocha. Se uma outra substância ocupar essa cavidade, né, forma-se um fóssil com formato idêntico ao organismo original, que aí a gente chama de contramolde, né? Essa é uma característica desse processo de fossilização, tá? Aí a gente tem na página número 30 um modelo que mostra, né, passo a passo dessa estrutura do processo de fossilização, né? Então a primeira a gente tem aí os sedimentos, né? Aí para que ocorra essa fossilização, esse organismo deve ser rapidamente soterrado, né? Isto é, coberto por esse sedimento, né? Uma vez que esse peixe foi coberto, ele acaba morto, né? E à medida que o tempo passa, novas camadas de sedimento vão se depositando nesse novo organismo, e aí eles podem, de alguma forma, serem fossilizados, ou seja, uma camada mais nova, com fósseis de organismos mais recentes. Esse é um processo que pode acabar acontecendo de uma forma geral, tá? Aí acaba ocorrendo a movimentação dessas rochas, né?
Com o passar do tempo, só um minuto. Aí com o passar do tempo, né, vai ocorrendo o quê? Com a movimentação dessas rochas, pode ocorrer o afloramento dos fósseis, isto é, eles podem chegar à superfície, né, e serem encontrados de uma forma geral, tá? O que mais que a gente pode falar desse conteúdo, né, no processo de fossilização? Nós não poderíamos deixar de falarmos dos períodos geológicos, né? A idade de um fóssil, né, ele nos permite, né, aos paleontólogos comparar o material encontrado a outros do mesmo período geológico. E aí nós podemos traçar uma história evolutiva dessas espécies e dos organismos que nós podemos encontrar ali, dos grupos de organismos. As camadas em que o fóssil ele é encontrado, ela acaba revelando informações sobre a idade do terreno, né, em que ele está. O princípio de deposição sequencial desse tipo de sedimento também permite traçar a idade relativa, né, das camadas das rochas. Então, a partir desses conceitos, a gente consegue observar que as camadas mais... como é que eu posso dizer? Que as camadas mais profundas desse solo, elas são em geral mais antigas que as mais superficiais. E assim é possível estabelecer uma correlação entre a camada das rochas e os fósseis. Os formados em camadas mais profundas são, a princípio, os mais antigos, né, que os encontrados nas camadas mais superficiais. A idade relativa não corresponde a um número absoluto, ou seja, não indica quantos milhões de anos essa rocha tem, o que seria uma idade absoluta, né? Mas ela acaba nos informando se a rocha, né, se essa rocha ela é mais antiga ou ela é mais jovem que a outra, tá? Uma coisa importante também para ser relatada, que ao longo, né, dessa história, né, ao longo da história da Terra em questão, os aparecimentos, as extinções de diferentes espécies, né, obviamente uma espécie só tem a chance de ser fossilizada durante seu período de existência. As espécies denominadas fóssil indíce, né, ou fóssil guia, são aquelas que existiram por um período, né, por períodos relativamente curtos de tempo, né, e que apresentam uma ampla distribuição geográfica. Essas características elas só são úteis para diferenciar uma camada de rocha da outra. Esse é um processo que a gente consegue observar e verificar. E aí a gente pode ver o quê? Um exemplo de um fóssil índice, né? A Venericardia planicosta, né? Todos os fósseis dessa espécie de molusco bivalve, eles são encontrados até agora e estão em camadas do período geológico denominado Eoceno, que é variável em torno de 55 a 36 milhões de anos atrás. É muito tempo. Portanto, se a gente for observar, toda vez que esse organismo ele é encontrado em escavações, supõe-se que a camada de sedimentos que o contém provavelmente também tenha se formado durante o período Eoceno, tá? A imagem do próprio capítulo que a gente passou, que nós observamos, os vestígios que ela nos faz mostrar, né, neste capítulo, ela é uma representação hipotética, né, de camadas de rocha sedimentar com fósseis depositados. Os seres vivos com concha amarela ou verde e a estrela azul são espécies que existiram durante todo o tempo, né, de deposição de sedimentos representados na imagem. Por isso, não são bons para diferenciar os períodos geológicos em questão das camadas referentes às rochas. Mas já as outras espécies, elas ocorrem em intervalos que são limitados, né, durante o período de tempo e podem servir de referência para diferenciar as camadas de rocha. Portanto, se fósseis de um animal vertebrado eles forem encontrados em escavações paleontológicas, né, de dois lugares diferentes, e junto deles também forem encontrados vestígios dos seres vivos com concha azul, provavelmente os fósseis do vertebrado são do mesmo período geológico e acabam correspondendo a uma mesma camada intermediária, tá? Então a gente tem que observar bem aonde ele foi achado, quais as características das quais eles foram achados, né?
Aí um dado importante, né, que nem sempre as camadas mais profundas de sedimentos são as que foram depositadas, né, há mais tempo. Há locais em que as camadas estão inclinadas, ou mesmo, né, em uma posição que a gente chama de posição invertida, né? É preciso fazer um estudo detalhado dessa rocha, dos fósseis que ela contém, para saber onde ficam, né, e o topo e a base de cada uma dessas camadas em questão. Essa não deixa de ser uma das características presentes aí, tá? Então, aí nessa página aí, na página número da apostila de vocês, na página 32, nós temos um modelinho aí que mostra essa característica, né? Da deposição, né, de um fóssil aí, né? São várias camadas de rocha, demonstrando aí a sua possível deposição em questão, tá? Bom, o que nós tínhamos para falar era bem curtinho, era